Se você é sensível, tá? E é uma pessoa que gosta do ministro Fernando Haddad, eu peço que você tenha paciência comigo, porque eu tenho muitas restrições com o ministro Fernando Haddad. Veja, eu acho que ele é uma pessoa que acredita que a saída para o desenvolvimento dentro do neoliberalismo. A questão é que o Haddad é um progressista. Então ele pode até falar, vez ou outra, defendendo a indústria, ele vai defender no seu discurso as minorias, vai trabalhar com ideias, a princípio, inovadoras, como a defesa de uma economia verde, como um mundo que ande para frente, né? Um mundo que não fique se apegando ao passado como os conservadores. Mas isso, gente, não é necessariamente uma postura de esquerda. Isso pode ser simplesmente uma versão social-liberal do bom e velho liberalismo. E o que o Haddad vem fazendo ajuda a corroborar essa minha tese. Ele é o petista mais tucano de todos, é o petista do INSPER. E talvez algumas pessoas fiquem questionando o porquê de eu falar tanto do Haddad e poupar o Lula. Gente, a primeira questão é a seguinte: eu acho que o Lula é uma pessoa extremamente inteligente, é um político muito habilidoso. Mas o Lula, ele, assim como todos nós, carece ser convencido a partir daqueles que o cercam. E eu temo que ele confie por demais no Fernando Haddad e que ele tenha sido convencido de que é melhor fazer uma política econômica mais conservadora. Da mesma maneira que o Lula, por exemplo, parece ter uma postura mais acertada no que diz respeito à política externa, na condução da economia, o discurso e a prática do seu governo parecem estar desconectados. Veja, por exemplo, na diplomacia, ou seja, na sua política externa, me parece que o Lula dá ouvidos ao seu chanceler favorito, Celso Amorim, que me parece uma pessoa muito bem articulada e com uma boa visão do mundo, da geopolítica, do jogo de poder internacional ao qual o Brasil está inserido. E nesse sentido, parece que consegue aconselhar melhor o Lula que, por exemplo, o ministro Fernando Haddad. Lula, em sua primeira passagem, teve dois momentos bastante distintos na condução da política econômica. Quando ele assume, ele faz uma administração bastante conservadora. Negociou com a direita e procurou acalmar o mercado, não oferecendo nada que não fosse aquilo que o mercado já esperava. Então, austeridade fiscal, política de superávit, e ele conseguiu conciliar isso com algum crescimento. No segundo mandato, Lula foi mais ambicioso, e é nesse momento que nós vamos ter maiores taxas de crescimento. O Brasil gastou mais, o Brasil arriscou mais, o Brasil enfrentou mais os interesses geopolíticos que impõem a nós o neoliberalismo, que na prática faz com que o Brasil não abandone a sua vocação agroexportadora, que é, na divisão internacional do trabalho, o papel que nos cabe, segundo aquilo que nos foi imposto pelos países desenvolvidos. Agora, parece que está mais uma vez se repetindo esse filme. Lula, para acalmar os ânimos e fazer a sua política de conciliação de classes, adota uma postura conservadora na economia. E é nesse sentido que o ministro Fernando Haddad aparece para aconselhá-lo, no sentido de tentar produzir no Brasil um crescimento puxado pelo setor privado, garantindo uma política econômica conservadora. Então vejam, eu volto minhas críticas mais para o Fernando Haddad porque eu estou interpretando que o Fernando Haddad é o conselheiro econômico do Lula, a pessoa de confiança do Lula na área econômica. Tem muita gente muito mais ousada no PT que é também responsável pela formulação de políticas econômicas. Entretanto, essas pessoas não estão em posições de conseguir executar políticas mais acertadas.
Então, os melhores economistas estão no BNDES e estão na assessoria do Fernando Haddad. Entretanto, me parece que há uma opção política do Fernando Haddad que atende o interesse do Lula de fazer algo parecido com o que ele fez no primeiro mandato, onde há sim uma visão neoliberal da economia, que acredita que é possível construir um desenvolvimento capitaneado pelo setor privado. E isso tem me deixado muito preocupado com o futuro, porque nós vamos mais uma vez caindo nos mesmos erros. Então não se prepara um crescimento sustentado de longo prazo, porque vem uma série de amarras que, neste primeiríssimo momento, podem parecer úteis, ainda mais que há algum crescimento, mas que no longo prazo certamente são muito perigosas. Nessa semana, o ministro Fernando Haddad anunciou uma proposta de emissão de títulos verdes, onde o Brasil iria tentar financiar a transição energética a partir de uma capitalização em moeda estrangeira. Ou seja, o Brasil vai buscar construir uma forma de se endividar em dólar para financiar projetos de desenvolvimento verdes aqui no Brasil. Bom, aí nós temos vários problemas. Mas antes de analisar estes problemas, vamos aqui olhar a entrevista do Fernando Haddad, onde ele fala sobre isso. Tá? Então tá aí na tela para vocês. Bora lá. A receptividade é a melhor possível, sobretudo porque esse recurso ele fica carimbado para financiar projetos sustentáveis, com taxas de juro mais convidativas do que nós temos hoje. O Brasil tem condição de captar muitos recursos no exterior, por quê? Porque ele tem a melhor matriz energética do mundo, é uma das mais limpas do mundo, e mais do que isso, ele tem condição de dobrar a produção de energia limpa num prazo inferior a 10 anos. Há especialistas que dizem que em 5 anos o Brasil consegue ampliar a produção de energia limpa, que pode ser exportada na forma de energia, né? E tem vários veículos para fazer essa exportação, o hidrogênio verde é apenas um deles, mas você pode exportar no produto manufaturado. Daí a razão pela qual a energia verde pode se complementar com a questão da neoindustrialização do país. Você passar a produzir produtos verdes. Já há uma grande expectativa por esses títulos e a imagem muda quando mudam as atitudes. As atitudes mudaram, obviamente que a imagem muda. Então assim, gente, vocês viram aí a ministra Marina Silva, o ministro Fernando Haddad. O primeiro problema, são muitos problemas nessa iniciativa, mas o primeiro problema é de questão mais de fundo, né? Uma situação que nós temos que fazer uma análise estrutural, que é: não há economia verde no capitalismo. Isso é pura balela. E é lógico que há todo um filão de desenvolvimento da lógica do capital que visa agora aproveitar a emergência climática a fim de reproduzir o capital de uma outra maneira, né? Substituindo, por exemplo, matriz energética. Isso requer investimento. Investimento significa reprodução do capital. Então isso vem para atender uma lógica do capital. Não é algo que a gente necessariamente precise fazer agora enquanto país. Eu acho que a gente pode fazer e pode ser muito bom, inclusive. Mas não deveria ser o foco, não é a nossa tábua de salvação. O Brasil precisa se reindustrializar, o Brasil precisa fazer a sua economia crescer, porque isso significa, num governo progressista, repartir riqueza e melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Então tem que investir na construção de mais direitos trabalhistas, de uma maior rede de amparo social e fazer o país crescer. Se isso vai ser com uma transição energética, com produtos verdes ou não, melhor que seja, mas isso não é necessariamente a única forma. Agora veja, ele fala em endividamento com o juro mais baixo do mundo. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Perigoso por quê? Porque nós poderíamos financiar essa transição, se é esse o nosso desejo, a partir das nossas próprias condições, em moeda nacional.
Porque hoje nós temos uma situação de juro onde o juro interno é maior que o externo. Porém, nós já tivemos situações assim no passado e que basta uma mudança de ventos e uma alteração de juros nos Estados Unidos, por exemplo, para que essa relação se inverta. Outra questão, com recursos próprios, não necessariamente nós vamos financiar isso com juros. Não é uma relação direta. O Brasil pode se financiar, pode utilizar essa sua capacidade sem colocar em risco a sua soberania monetária. Outra questão que foi levantada, mas o Brasil tem uma reserva muito grande de dólares, então não seria um problema a gente aproveitar essa circunstância de juros futuros mais baratos no mercado externo, mesmo que isso implique em a gente comprometer parte das nossas reservas. Isso também é verdade, porém, o seguinte, gente, essas reservas são a garantia da nossa moeda. Tá certo que a quantidade é excessiva, mas eu prefiro ter muitas reservas do que poucas reservas, porque a gente teria que utilizar essas reservas como uma forma de estabilizar o câmbio justamente nos momentos onde a gente estivesse utilizando a nossa moeda nacional para induzir o desenvolvimento. Então eu não acho essa política mais acertada. E tem uma outra situação. Como o próprio Fernando Haddad construiu uma regra fiscal, né, que é o nosso novo arcabouço fiscal altamente restritivo, não há espaço para gasto em moeda nacional. Nós não podemos produzir déficit justamente pela amarração autoimposta pelo teto de gastos. Sendo assim, não sobram alternativas. O que o Fernando Haddad vem sugerindo é aumentar a participação do setor privado, do setor externo, justamente porque nós colocamos uma amarra em nós mesmos com o arcabouço fiscal. Então, como o arcabouço fiscal impede que o governo invista, nós temos que buscar esses investimentos em outros setores, seja no setor externo, seja no setor privado. Ambas as alternativas não são as melhores. Nós poderíamos financiar isso com moeda nacional, com o nosso déficit, e aí sim utilizar as nossas reservas, utilizar o nosso Banco Central, o nosso Banco de Desenvolvimento, para conseguir controlar a inflação sem construir dívida externa, sem depender de setor privado. As melhores experiências que nós temos de desenvolvimento é quando o setor público puxa o setor privado, a partir do investimento público, que é o que tem maior efeito multiplicador no desenvolvimento da economia. Então, quando a gente gasta, a gente traz junto o investimento privado. O contrário, entretanto, nunca se observou. Não existe isso do investimento privado puxar investimento público, ou o investimento privado resolver sozinho a questão do crescimento econômico. Não há precedente para isso. Então me preocupa que nós estejamos hipotecando o nosso futuro a partir de uma regra fiscal que obriga a esse tipo de solução. Na verdade, sabe o que está implícito nessa ideia dos títulos verdes? O Haddad precisa entregar crescimento. Eu imagino que ele deve ter prometido para o Lula: nós vamos fazer austeridade, nós vamos impor uma regra fiscal bastante rígida e mesmo assim nós vamos entregar crescimento econômico. Veja, neste primeiro ano, este crescimento não vem sendo um problema. Acho que nós vamos terminar 2023 com um crescimento econômico superior a 3%, o que, dadas as nossas circunstâncias, é um dado muito positivo. Agora, a explicação para esse crescimento é a PEC da transição, que liberou para este ano recursos que o governo pôde investir. E esse investimento público é, na minha avaliação, o verdadeiro responsável pelo crescimento da economia. A questão é que, para os próximos anos, nós já compramos um futuro que nos impede de gastar. E é por isso que o Haddad está correndo atrás. Como ele sabe que nós não vamos ter investimento público, nós precisamos encontrar, seja financiamento externo, seja financiamento privado, que ele vai organizar na forma das PPPs, parcerias público-privadas, que são muito perigosas, porque significa privatização do serviço público, que é igual à precarização do serviço público. Significa substituir serviços que tinham função pública, ou seja, função de prestação de serviços, por serviços que têm a função de gerar lucro. Quando você cria uma parceria público-privada,
por exemplo, no setor de educação, você está eliminando um setor que tem uma função meramente pública de prestação de serviços e está introduzindo neste setor a lógica do lucro. Ou seja, prestar um serviço de qualidade deixa de ser o objetivo e gerar lucro passa a ser o objetivo. Ou seja, parceria público-privada é um nome diferente para privatização. É uma política que concentra a riqueza, aumenta a distância entre ricos e pobres, ou seja, é o oposto do que nós entendemos como uma política de esquerda. Então vejam o porquê da minha indignação com o Fernando Haddad. Ele é o homem de confiança do Lula. Ele é o cara que poderia estar dizendo pro Lula fazer diferente. Dizendo pro Lula, não, você não precisa repetir o Lula 1. Nós podemos fazer algo mais parecido com o Lula 2. O Haddad poderia ser o bom conselheiro para as questões econômicas que o Celso Amorim é, por exemplo, para as questões diplomáticas, que o Lula acerta muito mais. Então eu sei que o Lula não é bobo, eu sei que o Lula é um político experiente, mas o Lula não é macroeconomista. O Lula ele pode ter um instinto, um feeling político muito aguçado. Agora, era necessário que no seu círculo mais próximo também houvesse uma pressão para que ele não atendesse tão rebaixadamente os interesses da classe burguesa. Porque é isso que está acontecendo, gente. Nós estamos construindo um caminho de curtíssimo prazo, com algum crescimento, mas ao invés de aproveitarmos a popularidade do Lula, a vitória das urnas, para construir um conjunto de regras fiscais que nos permitissem crescer no longo prazo, nós acabamos optando por construir um conjunto de regras fiscais que nos impedem de crescer no longo prazo e, pior que isso, nos coloca na mão do setor privado, nos coloca na mão das privatizações que acabam sendo inevitáveis dentro desse modelo de crescimento. Então é por isso que eu tenho essa implicância. Porque nós não fizemos esse esforço gigantesco de derrotar o Bolsonaro para aplicar uma política econômica que poderia estar sendo implementada pelo próprio Bolsonaro. Compreendem o que eu estou querendo dizer? Então é um rebaixamento absurdo, a gente não briga. A direita, quando esteve no governo, ela sempre veio com o seu programa máximo. Ela podia não conseguir implementar o seu programa máximo em função dos embates políticos. Mas ela vinha com o programa máximo e depois vinha rebaixando a sua proposta em função da política. O que é que nós fazemos quando a gente é governo? A gente já apresenta as nossas propostas altamente rebaixadas. A gente não é capaz de fazer a mesma coisa, de apresentar uma proposta mais ambiciosa para que aí sim venham os entraves políticos e a gente possa abrir mão de um ponto ou outro em função do debate político. E é isso que me preocupa muito, porque quando a gente hipoteca o nosso futuro, a gente também está contratando para o futuro uma crise política, uma crise de desilusão, uma crise de quebra de expectativas. Saca? Se a gente não consegue sustentar uma política de crescimento, de redução da desigualdade, de melhora da qualidade de vida do trabalhador, esse mesmo trabalhador que se empolgou com o Lula volta a se frustrar e volta a ser mais uma vez presa fácil para o discurso da extrema-direita e da direita. Então por isso que eu tenho construído aqui, e quem tem me acompanhado certamente está percebendo, a seguinte postura: a gente elogia o que tem que elogiar e critica o que tem que criticar. Isso é uma das coisas boas da gente ser independente. Eu não quero aqui pautar o Lula, eu quero aqui ajudar no debate público. O nosso trabalho aqui é de agitação e propaganda. Então a gente tem que politizar. Não rebaixar a política para aceitar qualquer coisa, porque aceitar qualquer coisa tacitamente, simplesmente porque senão o Bolsonaro volta, isso não é politizar a sociedade. Politizar a sociedade é discutir os grandes temas com acuidade, com responsabilidade e, no meu caso aqui, com viés de classe. É isso. Porque trabalhar consciência de classe é trabalhar com viés de classe.